Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio não chegou a um ano. O governo de Luís Montenegro caiu, na sequência do caso Spinum Viva. Mais à frente olhamos para a situação política e a herança que o Executivo deixa nas contas públicas e na economia. Depois, uma espécie de seguro de vida da Auto Europa. A fábrica da Volkswagen, em Palmela, foi escolhida pela gigante alemã para produzir um novo modelo, pela primeira vez um 100% elétrico. Comigo estão o Paulo Ribeiro Pinto e o Paulo Moutinho. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com a ressaca da queda do governo. O executivo de Luís Montenegro caiu na sequência do caso Spinum Viva e de um debate da moção de confiança que foi criticado dentro e fora do universo político. Resultado líquido, o governo cai ao fim de 11 meses e é tempo de fazer um balanço do trabalho ao longo deste período. Comigo está o Paulo Ribeiro Pinto, o editor de Economia do Negócios. Viva, Paulo! Olá. O país assistiu nesta semana a um debate invulgar, quente no Parlamento e pouco habitual, até com uma espécie de negociação na praça pública dos termos da Comissão Parlamentar de Inquérito que era exigida pelo PS. Era inevitável termos chegado a este ponto? De certa forma depois das cartas que foram colocadas na mesa, mas primeiro eu gostaria de ir ao debate, porque isto foi de facto um debate inusitado, foi bastante bizarro até, porque assistimos não só a uma negociação quase em direto, mas a uma crise em direto, em que os dois maiores partidos de repente pareciam estar a negociar, ou a fazer, e não queria usar muito esta expressão, mas a fazer quase uma negociata sobre como é que deveria ser uma comissão parlamentar de inquérito, que é, até pelo estatuto da própria comissão, um instrumento quase jurídico, ou seja, não tem uma capacidade judicial de condenação, mas é quase que se aproxima disso, e portanto aquilo era quase, estávamos a assistir a uma banalização de um instrumento bastante importante para os deputados e para o Parlamento fazerem a apreciação de casos concretos. E com aquela especificidade de tentar negociar termos de uma comissão, o que só por si, enfim, levanta aqui muitas questões, porque não estamos a ver, por exemplo, já assistimos a muitas comissões parlamentares de inquérito ao longo da nossa vida de jornalistas, e não estamos a ver noutros casos que as pessoas ouvidas fossem impor ou tentar sequer negociar os termos da comissão. Aliás, isso foi um argumento muito bem retirado da cartola pela líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, quando disse, quer dizer, era só o que faltava agora, o objeto da comissão de inquérito ser aquele que define os termos, o âmbito e a abrangência da respectiva comissão parlamentar de inquérito. Isso nunca aconteceu, não poderia acontecer, obviamente. E o que assistimos ali foi de facto uma coisa, quer dizer, ainda eu estava a ler um texto do Manuel Carvalho no Público. Ele tinha uma frase bastante interessante que era uma coisa do género, estou a tentar lembrar-me de cabeça, mas era: o Parlamento nunca foi um lugar de amor, mas também nunca foi um lugar de baixeza, de ataques baixos a este nível. E o que nós assistimos naquele debate foi a isso. Mas era inevitável nós termos chegado aqui de certa forma, porque se nos lembrarmos, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, disse logo, se não me engano, no debate do programa de governo, que se fossem apresentadas moções de confiança, o PS rejeitaria; se fossem apresentadas moções de censura, o PS também as chumbaria. Portanto, o governo sabia à partida, quando apresentou uma moção de confiança, e foi Luís Montenegro o primeiro a falar de uma moção de confiança, sabia à partida que teria o chumbo, pelo menos do maior partido da oposição. Não sabíamos muito bem o que é que ia acontecer com o Chega, por exemplo, mas da parte do maior partido da oposição ele sabia à partida que a moção de confiança estaria chumbada. Portanto, quando a apresentou, já depois de Pedro Nuno Santos ter apresentado a Comissão Parlamentar de Inquérito, sabia que isto poderia acontecer. E eu tenho, isto é, obviamente que estamos no âmbito do acho que, ou do achismo, mas fiquei com a impressão clara de que o Governo não queria que esta moção de confiança fosse votada, porque à 25ª hora tenta negociar primeiro uma comissão de inquérito proposta por ele, depois, ou melhor dizendo, cronologicamente foi
Bom, o líder do PS e o governo, o PS, estavam ali fora a conversar sobre as perguntas ou as dúvidas que o PS ainda tem sobre a Spinum Viva e sobre a empresa familiar de Luís Montenegro, e tentamos aqui esclarecer isso e nós retiramos a moção de confiança. Depois... E neste momento logo uma primeira bizarria com o próprio PS a dizer não queremos isso. Pois. Portanto, estava a ser anunciado um diálogo que a outra parte não queria ter. Não queria ter, portanto, um monólogo neste caso não valia de nada. E depois tivemos aquela extraordinária volte-face de então nós queremos sim uma comissão parlamentar de inquérito, mas que dure apenas 15 dias e que fique limitada a certos temas. Ou seja, fiquei com a clara sensação de que o governo queria evitar o voto, queria evitar a votação da moção de confiança a partir do momento em que percebeu que ia ser rejeitada. E, portanto, se tu perguntavas no início isto era inevitável, era. Fazendo esta cronologia dos eventos, era. E agora, olhando para tudo isto, quem é que fica a ganhar com este desfecho? Ou se calhar é melhor perguntar quem é que fica a perder? Eu acho que ficamos todos a perder, no fundo. Não é que a situação em que estávamos, que foi chamada de pântano, de lama, também não vamos exagerar a esse ponto, mas a situação em que estávamos não era sustentável a longo prazo. Eventualmente não sei se seria até resolvida com uma comissão parlamentar de inquérito como pedia o Partido Socialista, mas o resultado aqui foi mau para toda a gente, porque... Aliás, se nós olharmos para o que vem no futuro, a confiança entre os dois líderes dos dois maiores partidos deste país está absolutamente estilhaçada. É impossível daqui para a frente, seja qual for o resultado, no dia 11 ou no dia 18, quando estamos a gravar este podcast ainda não sabemos a data, mas independentemente de quem ganhar as eleições antecipadas em maio, o dia a seguir vai ser de afastamento entre os dois líderes, porque é impossível, a desconfiança é muita já. Se é que ambos sobreviverão nos respectivos partidos àquilo que vai acontecer. Isso é para vermos depois. E quando olhamos, agora tentando ser um pouco mais objetivos, quando olhamos para este período em que o governo esteve em funções e sobretudo para a evolução das contas públicas, que herança é que fica? Bom, antes de mais acho que devemos fazer a ressalva de que o resultado que, tanto no ano passado como o que vier este ano, vai ser um resultado mais ou menos partilhado entre o último governo do Partido Socialista, liderado por António Costa, e o primeiro de Luís Montenegro, que cai ao fim de 11 meses. Porquê? Porque é impossível olharmos para as contas públicas e perceber, em 11 meses, é impossível em 11 meses tu conseguires fazer grandes alterações orçamentais, mesmo que tenhas excelentes medidas no papel, mas elas custam e demoram até serem implementadas e até ter resultados. As políticas económicas têm algum desfazamento entre aquilo quando entram em vigor e depois o objetivo a que se pretende alcançar. Portanto, isto será mais ou menos partilhado. Agora ficam contas, objetivamente, temos um país com contas públicas sólidas, temos uma dívida pública com um perfil descendente, continua na mesma, abaixo dos 100%, 95% do PIB. Temos um excedente previsto para 2024 de 0,4% do PIB, provavelmente até será mais alto, e apesar de medidas que foram tomadas já por este governo, nomeadamente no aumento das prestações sociais, despesa com o pessoal da função pública, com aumentos salariais na função pública, mas tudo isto, no fundo, chegamos ao final do dia e dizemos sim, estamos bem, estamos bem. Estamos com excedentes, estamos com uma dívida pública a descer, estamos com uma economia robusta, temos um mercado de trabalho que aguentou muito bem até agora todas as incertezas, continuamos com a população empregada em máximos, e isso é bom para as contas públicas porque é mais receita que entra tanto para a contribuição para a segurança social como para o IRS. Portanto, sim, estamos com umas contas públicas e com uma situação económica bastante confortável, digamos assim. São números que vamos conhecer em mais detalhe lá mais para o final do mês, quando o INE publicar as contas nacionais trimestrais relativos ao último período de 2024. Obrigado, Paulo. Paulo Ribeiro Pinto e a herança que Montenegro deixa e o caso da queda do governo e agora a Auto Europa.
Nesta semana, a Auto Europa ficou a saber que foi escolhida para ser construtora de um novo modelo da Volkswagen, o ID.1, um citadino com preço final que não irá além de 20 mil euros. Comigo está o Paulo Moutinho, editor executivo do Negócios. Paulo, olhando para esta escolha, o que é que isto significa, no fundo, para a Auto Europa, para a fábrica de Palmela? Bom, a chegada deste citadino, deste ID.1, representa muito para a Auto Europa. Digamos que representa, se calhar, tanto como representou em 2017, quando de repente que veículo é que a Auto Europa ia ter, se não ia ter, e apareceu o T-Roc, o SUV que ainda hoje é produzido, e agora temos basicamente um novo renascer, se assim se pode dizer, daquilo que é a Auto Europa, sendo que desta vez até é mais relevante porque dá-nos aqui uma linha da vida muito mais longa. Nós não nos podemos esquecer que estamos na Europa. A Europa adotou uma agenda climática e uma agenda de sustentabilidade bastante, digamos, comparando com os Estados Unidos e com outros mercados, se calhar bastante mais agressiva, e definiu limites, definiu datas, prazos que têm que ser cumpridos. Nós tínhamos este ano uma limitação em termos de emissões de CO2 por parte dos veículos, que se não fossem cumpridas iriam implicar multas que poderiam chegar aos 15 mil milhões de euros à indústria automóvel. Foi agilizado para que não haja esse peso na indústria automóvel. No entanto, a data de 2035 mantém-se. E esta data é muito importante. Porquê? Porque é o último ano em que na Europa as fábricas vão poder produzir veículos com motores a combustão, ou seja, motores a gasolina e a gasóleo, mas também híbridos, porque também têm motores a combustão. O facto de a Auto Europa ter conquistado este elétrico vem-nos dizer que, ok, pelo menos para lá de 2035 podemos ir. Obviamente sabemos que é um produto que é anunciado em 2025, é um produto que está ainda numa versão de concept, ainda não é o veículo final, não é aquilo que foi apresentado. Sabemos que a produção irá arrancar lá para 2026, ou seja, assumindo que é um veículo que vai ter um período de vida de 10 anos, acreditamos que a Auto Europa tenha esta longevidade e todos queremos que tenha esta longevidade. Podemos, obviamente, depois olhar para o veículo que vamos produzir, que a Auto Europa vai produzir. Na Europa, as vendas essencialmente são feitas de SUVs, não é? Por isso é que o T-Roc deu aqui um boom à Auto Europa fantástico, porque o T-Roc chegou meses consecutivos a ser o modelo mais vendido na Europa, em vários países europeus. E isso foi muito bom para a Auto Europa, permitiu um crescimento da produção. Agora vamos ter um modelo que é um citadino. Os SUV superaram as vendas daquilo que são os citadinos. Nós temos que olhar para este ID.1 pensando o que as pessoas associam primeiro é, ok, que tipo de carro é? Não é um Renault Clio, é mais pequeno que um Renault Clio, ok? É mesmo um citadino, é um carro com dimensões muito reduzidas, lógico, como tem umas dimensões muito reduzidas, também vai ter um preço muito atraente, 20 mil euros para um carro elétrico. Hoje em dia, quando o normal de um veículo elétrico, apesar dos preços já terem descido, estamos a falar a casa dos 40 mil euros, a ideia é ser um carro de massas, mas um carro de massas num mercado que adora SUVs. Por isso vai ser interessante. Não estou a dizer com isto que não é um bom produto, é um bom produto. A questão é que vai disputar um mercado que está cada vez mais virado para SUVs. O dos citadinos é o segundo segmento com maior representação. Este tema permite-nos também aqui abordar um outro ângulo, que é o peso que a Auto Europa tem nas exportações portuguesas. No universo e na dimensão de Portugal, a Auto Europa é um gigante das exportações, naturalmente. Isto pode ajudar a reforçar esse papel de alguma forma? Eu acredito que sim, acredito que nós não nos podemos esquecer que vamos ter novamente 2 automóveis a saírem da fábrica de Palmela. Já há alguns anos
que a fábrica de Palmela produz única e exclusivamente o T-Rock. Neste momento sabemos que a nova geração do T-Rock, que já está a começar a ser produzida e vai chegar ao mercado no final do ano. É o mesmo carro, mas com linhas diferentes. Com o início da eletrificação da fábrica de Palmela. Porquê? Porque é a primeira vez que o T-Rock produzido em Portugal vai ter uma versão que é híbrida. Ao lado desta linha, vamos depois, mais para a frente, ter este novo modelo. Não vou dizer que o peso da Auto Europa nas exportações vai duplicar, mas certamente vai crescer sobremaneira, e a Auto Europa tem um peso enorme na economia portuguesa. Todos sabemos, todos nos lembramos quando foi na altura da pandemia, quando não havia chips, o impacto que isso teve na economia. Obviamente o país todo parou, mas o facto da Auto Europa ter parado teve um enorme peso. Nós estamos a falar de um gigante que está sempre a disputar o primeiro, segundo lugar das exportações, representa cerca de 3 a 4% das exportações totais do país, tem um impacto superior a 1% no PIB. A fábrica de Palmela, no ano passado, teve o seu segundo melhor ano de sempre. Produziu 236 mil T-Rock. Agora, queremos acreditar que este novo Citadino, ID.1, 20 mil euros, que é o fator preço, é determinante para este o sucesso, mercado. Queremos acreditar que, se calhar, podemos estar a falar de uma Auto Europa a produzir 350, 400 mil unidades, carros no total, entre as duas linhas, por ano. Isso, obviamente, vai ter impacto. Agora, também temos que medir vamos medir esse impacto não só na economia, mas temos que medi-lo em termos de investimento, porque vai ter que ser feito um grande investimento na unidade de Palmela, porque já há uma parte eletrificada, mas agora vamos construir um carro completamente elétrico, ok? E vamos ter também de investir em recursos humanos, porque a fábrica, obviamente, vai aumentar a sua capacidade de produção, vai precisar de mais trabalhadores. Quantos mais trabalhadores? Essa é a grande questão, porque estamos a falar de um carro elétrico, não é um carro normal. Okay? Um carro elétrico, por definição, tem muito menos peças, é muito mais fácil de montar, entre aspas, um carro elétrico do que um carro a combustão, porque na realidade tem uma bateria e o resto são alguns componentes. Se eu acredito que a produção e o número de veículos que vai sair da fábrica vai crescer 60%, 70% se calhar, em termos de recursos humanos, dificilmente vamos ter crescimentos dessa ordem. Será uma evolução que vamos acompanhar. Obrigado, Paulo Moutinho e a Auto Europa. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.